Pessoal, às vezes tem dúvidas sobre o posicionamento do espigão. Quando a edificação está no esquadro certo, é muito simples para a gente poder encontrar o tamanho do espigão. Na verdade, não é nem o tamanho, né? O ponto exato do espigão, para depois a gente estar encontrando o tamanho. Coloquei o meu frechal ao redor aqui, e aí eu meço por fora do frechal lá, ó. Acho o eixo da minha comieira aqui, ó. Nesse caso aqui tá dando 2,19. Confiro aqui do outro lado, ó, a mesma medida. Depois é só puxar na frente do frechal aqui, ó. Tem que ser a mesma medida. Eu coloco aqui, ó, os 2,19. Isso aqui é o eixo do meu espigão. Pois eu tenho que distribuir a distância da minha peça, que é o eixo do espigão. Então eu vou ter que colocar 45 aqui, ó. Minha peça de espigão, ela tem 5 centímetros, uma peça de 5 por 15. Marco o eixo dos 2,5 ali. Vou colocar 2,5 aqui também. Então aqui é onde vai a minha peça de espigão. Isso aqui é a parte de dentro, aqui é a parte de fora, na onde eu tenho que achar a altura do meu caibro. Eu gosto sempre de estar marcando aqui a lateral, para poder saber que aqui é o ponto de partida. Agora eu tenho uma água furtada, que a gente vai fazer na sequência aqui. Minha comieira estando centralizada, é só eu pegar a medida aqui, ó. A mesma distância que eu tenho lá embaixo de um frechal a outro é a distância que eu tenho que ter aqui na comieira. Então a gente tira a medida lá embaixo, eu meço lá por fora do meu frechal, ó, considerando o eixo do espigão, e meço aqui onde é o eixo da água furtada. Deu 1,41,3, aí eu transfiro essa medida lá para a minha comieira. Então, consequentemente, o meu espigão vai estar no ângulo de 45 graus correto, e através dessa medida que eu vou ter no espigão, eu já acho o ponto da água furtada. Quando eu tenho essa situação é muito fácil. Quando eu não tenho os dois espigões da frente aqui, aí tem outro método para a gente poder estar achando a distância da água furtada em relação à comieira. Mas nessa situação com o espigão posicionado, é ainda mais fácil. Do eixo do meu espigão, no eixo da minha água furtada, 1,41,3 aqui, ó. Marquei o centro aqui novamente, com o esquadro em 45 graus, traço o risco aqui, ó. 2,5 para cada lado, por conta da minha peça ter 15 por 5. E aí aqui na água furtada, a altura do meu caibro eu encontro aqui, ó, pelo lado de dentro. Lá no espigão, a altura do caibro pelo lado de fora, aqui na água furtada pelo lado de dentro. Vou deixar aqui 1,30 m para poder fazer o beiral. Então marco 1,30 m, depois eu vou partir com o encaixe do meu espigão. A porcentagem que eu estou usando, 40%. Para eu poder encontrar a porcentagem de caimento do espigão, o cálculo é 40% dividido pela raiz de 2, vai me dar 28,2. Então essa é a inclinação que o espigão trabalha em 45 graus. Feito isso, a gente tem que transferir essas marcações, essas medidas para a peça. Marco aqui, ó, a parte de fora do frechal. Lembrando que eu estou fazendo o encaixe para poder encaixar no frechal feito cruzeta ali, tá ok?
A minha peça de frechal lá, ela é de 5 por 11. Então eu vou pegar um modelo aqui, ó. E vou representar o frechal. Risco de um lado. E risco do outro. Depois eu preciso encontrar a distância do caimento aqui. Conforme falei, caimento do espigão 28,2. A peça com a ponta aparelhada aqui, ela tá dando 14,5. 14,5 vezes o 28,2 vai dar 4,08. Vamos arredondar para 4,1. Marco 90 graus aqui. Coloco 4,1, ó. E aí eu ligo um ponto ao outro aqui, ó. Agora eu venho com a suta e vou estar marcando os pontos onde eu preciso cortar e onde eu preciso encontrar a altura do meu caibro. Aqui nesse risco aqui, ó, é onde eu tenho que encontrar a altura do caibro quando eu tenho um encaixe nessa situação, que é um encaixe de cruzeta. Lembrando que isso para o encaixe do espigão. Na água furtada isso aqui muda. Caibro que eu vou estar usando aqui, ó, caibro de 5 por 7. Então eu vou colocar 7 de altura aqui, ó. E risco aqui. Então vai sair daqui para baixo. Faça essa mesma marcação do outro lado para a gente poder iniciar os cortes. Para eu encontrar o tamanho do espigão, eu vou pegar nesse ponto aqui, ó, que é o ponto maior em relação ao frechal. Aí eu já mostro para vocês lá no encaixe. Então eu pego a minha trena aqui, ó. Aqui na parte de cima, ó, eu vou pegar nesse ponto aqui, ó. 2,99,5. Pode até fazer com 3 metros, que se ele ficar um pouquinho maior não tem problema. Se precisar ajustar, ele chega no tamanho que você precisa. Aqui na peça aí, ó, é o risco lá na parte de fora, onde ele vai encaixar lá onde eu marquei, ó. Encosto a trena. Aqui na onde deu, ó, eu tenho que marcar os 7 centímetros também, ó, que é a altura do caibro. Depois a gente volta o encaixe. Aqui na parte de cima, ó, eu marquei aqui os 3 metros, venho com a suta, desço marcando aqui, ó. Aí eu tenho que cortar o corte da esquadria todo ao redor. E eu tenho que aumentar metade da peça da cuminheira aqui, ó, para poder fazer a parte de cima do espigão ali, o encaixe. Marquei a altura do meu caibro aqui, eu entro cortando com a serra aqui, e a própria serra já me dá a altura da sequência do corte do outro lado. Então fica bem simples para poder encontrar a altura aqui.
Vamos cortar ela e encaixar lá, para ver como que vai ficar. Toma. Fecha, não. Um detalhe importante na escolha da peça de espigão é a gente se atentar à curva da madeira. Vocês observam que esse espigão aqui, ó, ele está com a curva de forma que fique de fechar o corte. O jeito mais prático de se trabalhar é dessa forma. Porém, como eu tenho a ponta do espigão aparelhada aqui, já veio pronto da madeireira, esse espigão aqui ele estava com a curva ao contrário. Então acaba que o corte aqui do lado de dentro, ele acaba ficando aberto, ele não fica de fechar. Então onde eu tive um pouco mais de trabalho soltando o corte no serrote. Quando você tem a possibilidade de escolher o lado da peça, sempre coloca a curva da peça de forma que feche o corte. Isso facilita muito o trabalho. Esse método de espigão, ele é o mais prático no meu ponto de vista. Ele exige um pouquinho de cálculo, mas é o mínimo possível. E dá muito certo. Eu trabalho a maior parte do tempo só dessa forma. Então espero que o vídeo tenha sido útil para vocês. Espero que vocês tenham gostado.
mais uma dica nesse telhado aqui que a gente está executando. Valeu, pessoal, um grande abraço, que Deus abençoe o lar e o trabalho de cada um sempre, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.